Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Seiler e Pacheco. Eu sou o Daniel Pacheco. Eu sou o Thiago Seiler Bittencourt. E no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente relevante e muito importante quando o assunto é divórcio, meus amigos. O assunto de hoje, né, Thiago, é o uso de laranja para fraudar o patrimônio do cônjuge na hora do divórcio. Verdade. Thiago, eu queria começar abordando esse assunto que, como eu falei aqui, é um assunto realmente muito importante, é um assunto que vem ganhando cada vez mais relevância nos nossos casos, tanto práticos aqui do escritório, como na doutrina, na jurisprudência, e dizer o seguinte, existem mais ou menos, e o que a gente separou para falar aqui, 3 olhares, 3 pontos de vista que eu queria relatar sobre essa questão do uso de laranja, o uso de interpostas pessoas para fraudar a meação. Fraudar a partilha do cônjuge, né? A partilha de bens do cônjuge. O primeiro deles, que a gente vê muito comumente acontecer, e evidentemente a gente vai ver isso e perceber isso na hora do divórcio, quando a pessoa chega até nós, ao escritório, para relatar este problema, que seria o seguinte: aquele marido ou aquela esposa, e aqui a gente não vai ficar toda hora fazendo essa ressalva de marido e esposa, vamos colocar o cônjuge, tá? Como linhas gerais. Ele adquire bens durante o casamento, e a sua companheira, ela sabe que aquele bem, aqueles bens, tanto móveis quanto imóveis, carro, casa, enfim, ele foi comprado em nome de um terceiro. Seja a mãe dele, a mãe dela, a sogra, sogro, cunhado, um amigo muito próximo da família. Mas essa esposa, ela sabe, ela tem o conhecimento que aquele bem foi adquirido em nome de terceiro. Às vezes o casal pode ter alguma dívida, por exemplo, e ele não quer ter patrimônio. Exatamente. Às vezes, inclusive, os dois estão ali com o mesmo intuito, de afastar o interesse de um terceiro de boa-fé para o patrimônio daqueles... Um eventual credor. Né? Um eventual credor para o patrimônio daquele casal. Só que o que acontece, né, Thiago? Isso dá uma margem muito grande, muito ampla, para que alguém, na hora do divórcio, normalmente aquele que mediou ali a questão da aquisição desses bens em nome ou que deu a ideia de fazer isso. Né? Normalmente o que deu a ideia, ele se utilize disso para justamente falar uma frase muito conhecida dessas pessoas que passam por essa situação, que é o seguinte: como assim você quer partilhar a casa, o carro, o sítio, a empresa? Não é nada nosso? Tu sabe que o carro é do meu irmão, é da minha mãe, não é nosso, né? Exatamente. Então esse é o primeiro ponto de vista. Eu queria te passar a palavra aqui até para a gente falar um pouquinho disso e trazer, falar até de alguns casos mais práticos sobre esse aspecto, o que te vem à cabeça. É algo bastante comum, na tua opinião? Vamos debater sobre esse ponto. Tá, é muito comum, e eu vejo que isso está muito impregnado e está muito atrelado à cultura do brasileiro, né? De dar o jeitinho e tal. Às vezes o pessoal se endivida, na nossa sociedade é muito comum, né? Não sei quantos % da população brasileira, mas é um percentual altíssimo, vive endividado, vive com crédito rotativo do cartão de crédito, enfim. Então, as pessoas têm essa cultura da dívida, têm a cultura do jeitinho, e aí o que acaba acontecendo é que acaba tendo medo de ter patrimônio em nome próprio, porque vão aparecer credores, vão penhorar aqueles bens, a pessoa, enfim, acaba perdendo o bem. Então tem essa questão de a gente tentar, a gente que eu digo brasileiro, né, tentar muitas vezes adquirir bens, mas botar no nome do irmão, da mãe, do amigo, para se resguardar. E aí quando chega na hora do divórcio pode dar esse tipo de problema, né? Não, o bem não é nosso, não tem que partilhar o carro lá da minha mãe, é da minha mãe, né? Enfim. Então deixa eu abrir um parênteses aqui. Tu achas que, assim, dentro desse primeiro ponto de vista que eu tô relatando, claro, a gente não vai esgotar o assunto, o uso de interposta pessoa, o uso de laranja, porque é um assunto que realmente é muito amplo, né, Thiago? Mas, assim, dentro desse aspecto de onde os dois, o casal, sabe que está sendo feito isso, tu acha realmente, agora deixa eu fazer uma pergunta do teu ponto de vista pessoal mesmo, tá? Vou esquecer até da nossa atuação conjunta. Tu acha que existe a possibilidade de lá na origem, quando o casal adquire este bem em nome de terceiro, eles realmente não tem nenhum dos dois pensando em utilizar essa circunstância para fraudar a ameação do outro, só que com o passar do tempo isso acaba acontecendo e esta pessoa acaba aproveitando que, já que esse cenário está posto, acaba usando isso contra aquela lá mesmo? Eu acho que tem muitas variáveis que vão interferir nesse caminho e nessa decisão, né? O mais comum que a gente vê é, no momento da tomada de decisão sobre colocar um bem no nome de um terceiro, geralmente o casal está alinhado. Está com talvez um problema
em comum, uma dívida, por exemplo, e aí toma aquela decisão pelo melhor do casal naquele momento. Aí o tempo vai passando, enfim, aquele casal vai sendo atingido por atritos, etc., até que chega um momento de divórcio, e até lá pode ser percorrido um longo caminho que faz um dos cônjuges, normalmente o que teve a ideia de fazer aquilo lá atrás, ser levado para essa decisão de agora talvez querer excluir da partilha aquele bem, né? Mas tem uma série de fatores que interferem nisso, né? E nesse caso vai caber ao outro levar essa questão para a justiça e tentar demonstrar a um juiz que foi induzido a fazer aquilo naquele momento lá atrás, no curso da união, do casamento, enfim, mas que é um bem que foi comprado, de fato, com o dinheiro da unidade familiar, e que, portanto, pertence à unidade familiar, ainda que esteja em nome de terceiro. É uma questão delicada, né? Mas é isso que eu vejo. Perfeito. Não, Thiago, eu queria só fazer uma ressalva ainda dentro disso. Por quê? Porque a gente eu recebo bastante essa pergunta, tá? Se o fato de adquirir um bem em nome de terceiro é um ilícito. E não há problema algum nisso. Não há nenhum problema em eu adquirir, por exemplo, um veículo estando no teu nome. Meu amigo, meu sócio. Comprei um carro zero e, Thiago, por algum motivo, coloquei no teu nome. Não tem problema nenhum nisso. Desde que, na hora do meu eventual divórcio, eu não queira dizer para minha esposa, para minha cônjuge, que esse veículo não é meu. Não, esse veículo é do Thiago, tá no nome do Thiago. Porque aqui, pessoal, no direito de família, a gente vai se valer fundamentalmente da teoria da aparência. Então, é óbvio que se eu utilizo o bem, se eu é que atuo como proprietário daquele bem, se eu me situo desta maneira, mas ele só por um requisito formal, que é a propriedade não estar no meu nome, isso não afasta. Isso acaba prevalecendo ao registral. Exatamente. Ao que consta do registro, né? Só deixa eu fazer uma ressalva. Eu sei que aqui hoje a gente está falando de fraude, a partilha, especialmente focado na utilização de laranjas, né? De pessoas interpostas. Mas comprar um carro, usando o teu exemplo, tu comprar um carro no meu nome, vai envolver ou uma doação de dinheiro, tua para mim, para que eu vá lá e compre o carro, ou a doação do próprio bem. Tu comprou o carro e colocou no meu nome. Essa negociação vai envolver uma doação. Perfeito. De ti para mim, sobre a doação em si de imposto, do ITCMD, então tem que se ter cuidado com isso. Só para fazer essa ressalva. Exato. Eu sei que não é o tema de hoje, né? Mas só para... aí a gente começa a construir aqui os indícios de como desconstituir a tese de que o veículo não é meu e sim do proprietário registral. Perfeito. Mas para a gente avançar aqui, Thiago, para o próximo ponto de vista, melhor assim falando, que é bastante comum de se observar dentro do uso de laranjas, do uso de terceiras pessoas, na hora da aquisição de bens, que eu percebo com uma frequência muito grande, seria um cenário parecido com esse, mas ele destoa da seguinte maneira. O cônjuge companheiro, ele conhece o bem, tem conhecimento do patrimônio, mas ele desconhece a origem da propriedade daquele bem. Vou te trazer um exemplo, tá? O Beltrano, casado com a fulana, empresários, os dois com uma ótima faixa de rendimentos, enfim. E o Beltrano resolve comprar um imóvel na praia. Um veleiro para o casal passear no fim de semana. Um imóvel na praia e já aproveita e compra uma embarcação, como um jet ski, compra um veleiro, enfim. A coisa pouca ali, uma coisinha de 1,5 milhão, 2. Tá. Ok, maravilha. Ela, a esposa, como é a praxe, não sai por aí perguntando sobre os documentos dos bens. Ora, pessoal, até deixa aqui nos comentários, me contradigam se isso aí for, se eu estiver falando uma bobagem aqui. Agora, a praxe não é essa. Tua esposa sai te perguntando, ok, meu amor, mas em nome de quem tá? Deixa eu ver. Comprei uma lancha. Tá, mas tu comprou em teu nome? Deixa eu ver aqui o documento de propriedade. No máximo vai se discutir como é que foi feito essa compra, de onde é que saiu esse dinheiro. Mas o valor, o dinheiro em si não está se discutindo aqui ainda. Vamos lá. E aí essa aquisição desse patrimônio, desses bens, elas foram adquiridas em nome de terceiro. Não sendo essa informação dita para a companheira ou para o cônjuge. Aqui a gente já tem um problema um pouco mais grave, né, Thiago? Porque aqui já há um ânimo fraudatório desde a aquisição do patrimônio. Ou seja, eu adquiro bem, que é do teu conhecimento, ou seja, ele é bem comum, porque foi adquirido durante a constância do casamento, durante a constância da união, com recursos do casal, presumidamente do casal. Que seriam do casal. Exatamente. Porém, eu já coloquei esses bens em nome de terceiro e não falei para minha esposa.
Ela Para a acreditando... esposa, o bem é dos dois, o bem é dela, é do casal. Exatamente. Ela acreditando que está tudo certo. Em um eventual divórcio, aquele bem vai entrar na partilha, na cabeça dela. E onde é que vem o problema, como eu disse agora há pouco, que não é nenhum crime, nenhum ilícito colocar em nome de terceiros, o problema começa justamente aqui agora, no ânimo de fraudar. Por quê? Porque essa pessoa, justamente, ela já comprou em nome de terceiro, não comunicando isso para o cônjuge ou para o companheiro, enfim, porque ela já tem a ideia de, numa possível partilha, informar que aquele bem não é dela. Ela não gozava da propriedade do bem, apenas da posse. Ela tinha ali, na verdade, um empréstimo, ela fez, era de um amigo que ele utilizava. Meu primo me emprestava. Exatamente isso. Então vejam só, aqui a situação ela muda drasticamente o cenário. Sim. E em que sentido que muda, né, Thiago? Muda muito na questão dos indícios, na questão probatória. Porque daí esse cônjuge fraudado, ele vai ter um caminho diferente para se tomar. E na questão do ânimo de fraudar, né, Daniel? Na questão da intenção de fraudar, que como tu bem colocou, já nasceu lá atrás. Exato. Na primeira hipótese que a gente estava cogitando aqui, foi uma decisão do casal comprar, adquirir um bem em nome de terceiro, por uma circunstância qualquer ali do casamento. Né? O exemplo que a gente deu foi uma dívida. Né? Na segunda hipótese, um adquiriu o bem, levou para a fruição do casal, para os dois utilizarem, como se o bem fosse da família, só que na verdade aquela compra foi feita em nome de terceiro. Né? Então fez com que o cônjuge acreditasse, ou a esposa, ou o marido, enfim, acreditasse que o bem era do casal, da unidade familiar, e na verdade não era. E num momento de divórcio, de partilha, existe aquela surpresa, e aí como lidar com isso, né? Perfeito. Claro. E Thiago, assim, antes da gente avançar na repercussão dessas situações no mundo jurídico, eu queria trazer o terceiro ponto, que na minha visão, aqui na minha modesta visão, é o principal ponto, quando a gente fala em ocultação patrimonial através de uso de terceiro, através do uso de laranjas. É o mais difícil de se conhecer, o mais difícil de se provar, porque é justamente aquele onde o cônjuge, companheiro, esposo, esposa, marido, mulher, ele sequer tem conhecimento da existência dos bens. E eu já faço uma ressalva aqui desde agora, já te interrompendo. Não só bens como a gente está acostumado a conhecer. Pode ser investimentos, pode ser empresas, o cônjuge pode ser sócio de uma empresa e o outro cônjuge não saber. Pode ter investimentos, eu ter investimentos em nome do meu sócio, que é tu. Perfeito, né? Perfeito. É uma previdência privada, qualquer situação. Claro, mas aí tu tá falando de uma possibilidade que seria não por interposta pessoa, seria no teu nome mesmo. Interposta? Não, eu tenho investimento no teu nome. Ah, sim. Tu entendeu? Sim. A gente tem, por exemplo, uma conta conjunta, investimento realmente. Ou em nome da minha mãe. Vamos lá, a gente fecha um contrato aqui grande no escritório, eu pego a minha parte do dinheiro e dou pra mãe, investe pra mim numa conta que ninguém vai saber. Exatamente. Né? Então existe isso também. E aí, diante dessa situação, Thiago, que é talvez a mais corriqueira, em sede de ocultação patrimonial, porque aqui de fato a gente está diante de uma situação de ocultação total do patrimônio. E ainda para tentar dificultar o acesso dos credores, e quando nós estamos falando de uma ameação por partilha, através de um divórcio ou de separação de união estável, o cônjuge meieiro, ele é um credor daquele patrimônio comum. Então ele está falando um credor também. Aí nós estamos falando de um problema maior, digamos assim, um buraco mais embaixo, né, Thiago? Porque aí é o seguinte, nós, enquanto advogados, a gente trabalha na situação de fraude a credores, numa espécie de, guardadas as devidas proporções, evidentemente, mas muito próximo com o que um detetive trabalharia. Sim. Inclusive, nós lançamos mãos de algumas ferramentas, softwares, sites, ferramentas, né? até mesmo do governo, para localizar alguns bens. Porque tu nunca vai ter, desculpa te interromper, mas é aquela coisa que é muito importante ficar claro. Tu nunca vai ter um recibo assinado, com firma reconhecida e tal, como prova cabal da fraude, né? A fraude consiste justamente nisso, em tu simular uma situação e fazer com que os documentos apontem para uma situação jurídica, quando na verdade o que aconteceu de fato foi outra. É aqui que tá a fraude. Então tu nunca vai ter uma prova cabal da fraude, da ocultação. Exatamente. Né? Então tu tem que fazer esse trabalho de detetive, ligar um pontinho ao outro e levar esses indícios a um juiz para convencer o juiz através de indícios que houve aquela fraude. Perfeito, né? Thiago. Não, é exatamente isso que eu ia concluir. Mas, antes da gente fazer esse trabalho de cavocar esses indícios, digamos assim, para que se chegue numa presunção de fraude, a gente precisa, evidentemente, que isso seja provocado em nós, como advogados. Que o cliente nos aponte que há uma desconfiança
ou que há um indício de que o seu cônjuge, de que o seu marido tem algum patrimônio alocado em nome de terceiro, ou ainda que é em seu nome, mas que ela não tem acesso ou que ela não conhecia. Por quê? Tem que existir no mínimo a desconfiança que a gente possa ir atrás. Né? Porque assim, senão a gente para investigar tudo, mas sem ter nenhum ponto de início. Aí a coisa se perde. Aí, não adianta. Aí como dizia o meu pai antigamente, se torna um mato sem cachorro. Exatamente. Porque tu não sabe nem para onde ir, né? Mas é investimento, é carro, o que será que ele tem, né? Aí pode ser tudo. Exatamente. Exatamente. Sem norte. Uma das coisas que a gente escuta muito, né, Thiago? É a seguinte frase. Olha, doutor, eu não sei o que é e onde tá. Mas que tem. Mas eu tenho certeza que ele tem. Por quê? Porque o salário dele era X mil reais. Nosso custo de vida era tanto. Ora, para onde vai o resto? Isso é, sim, um bom indício, é um bom primeiro passo. Sim. Já começa a nos fazer refletir, né, Thiago? Sim. Vamos lá, o cara ganha 50 mil reais de salário. Custo de vida efetivo ali, em que a esposa consegue nos trazer como provas, até mesmo demonstrar, 20 mil reais. Ora, tá sobrando, falando de líquido, tá? Uhum. Tá sobrando uma margem de 30. Uhum. Na hora do divórcio, ele não apresenta nada de investimento, nada de outros bens. Aí, para onde é que foram a diferença? Embora, né, Daniel, eu tô pensando, tô te escutando aqui, tô pensando. Quando essa fraude é levada a efeito por meio de pessoa interposta, essa pesquisa se torna mais difícil. Muito mais difícil. Porque tu não sabe quem pode ser o terceiro que foi utilizado como laranja, né? Hoje em dia nós já temos mecanismos para pesquisar se o Daniel tem carro em nome dele, se o Daniel tem imóveis em nome dele, se o Daniel tem investimentos em nome dele. Já existem ferramentas no judiciário e até fora do judiciário, né? Muitas delas tu vai na internet, nos sistemas que a gente está acostumado a usar aqui no escritório, e tu pesquisa. Agora, se isso foi feito em nome de terceiros, se as aquisições foram feitas em nome de terceiros, tu não sabe sequer quem podem ser os terceiros. Então, quando a fraude é feita com o uso de laranjas, esse tipo de investigação se torna mais difícil. Muito mais difícil. Por isso que aí vai ser muito necessário a visão de quem está lá dentro, que viveu o 20, do cliente, né? 10, 15, 20, 25, 30 anos ao lado daquela pessoa. Exatamente. Né, Thiago? Então, essas seriam assim, os principais, as principais formas de ocultação. Sim. Através de laranjas, que a gente gostaria de falar, ainda que em tese, mas gostaríamos de abordar, claro que... E cada uma vai ter uma forma peculiar de tu conduzir, né? Exato. Quando a decisão foi tomada em conjunto pelo casal, quando a decisão foi tomada por um só, sendo que o outro acreditou que o bem era desse um e na verdade estava no nome de um terceiro, né? E quando o bem foi totalmente ocultado do cônjuge, tá lá em nome de terceiro, o cônjuge sequer sabe da existência daquele bem, né? As três situações, cada uma vai ter uma forma melhor de ser conduzida, né? Perfeito, não, com certeza, Thiago. Então, assim, para resumir o assunto de uma forma até bem objetiva, e eu já te falei sobre isso, e eu brinco com o Thiago aqui, que todo o divórcio, sem exceção, ele é, claro, desde que as partes tenham um mínimo de rendimentos, para a gente poder trabalhar nesse cenário, né? O cara não tem como ocultar patrimônio sem ter dinheiro para comprar o patrimônio. Sem ter dinheiro para comprar o patrimônio. Existindo salário, todo o divórcio ele é um potencial divórcio para que exista uma fraude a partilha de bens. Posso complementar? Fica à vontade. Por que isso acontece? Quando as pessoas estão juntas e estão casadas, elas estão alinhadas com um objetivo e com um plano concreto para o futuro. As duas estão no mesmo time, focadas num norte comum. Quando o divórcio surge, aquelas pessoas já estão começando a trilhar caminhos diferentes, né? Então, eu não vou usar aqui o termo forte, as pessoas já se tornaram inimigas, não é isso. Sim. Mas elas já começaram a trilhar caminhos diferentes. Daqui a pouco, eu sou casado contigo, tá? Eu sempre gosto de usar esse exemplo aqui, né? Pois é, acho que é hipotético, né, pessoal? É hipotético. Eu sou casado contigo. Se a gente toma a decisão de se divorciar, é porque aquele casamento já se tornou... Já não existe mais aquele objetivo comum. Já existe uma mentalidade, ao menos quem tomou a iniciativa do divórcio, de começar a trilhar o seu próprio caminho. Então a pessoa já começa a pensar em como se proteger em relação ao outro, né? Ah, perfeito. Então é por isso que todo divórcio dá margem a esse tipo de fraude. Quando eu tomei a decisão, no meu íntimo, de me separar do Daniel, eu já tô começando a pensar só em mim. Opa, mas eu vou me separar. Então eu preciso proteger meu patrimônio. Eu tenho que sair bem dessa. O caminho que eu quero para minha vida já é um caminho diferente. Não é mais junto com a pessoa, já é sozinho. Enfim, né? Então é daí que nasce
essa possibilidade de fraude em todo o divórcio, como tu bem falou. Exatamente. Então, o resumo, como eu gosto de falar, o resumo da ópera é esse. Jamais, jamais, meus amigos, vejam bem, jamais é uma palavra muito... E no direito a gente sempre fala, né, que o jamais, o não existe, o não deve... É tudo relativo. Não existe. Mas aqui, eu me permito dizer e faço um desafio com qualquer um que queira dizer que não, doutor, não é bem assim. É óbvio que existem exceções, mas as exceções vêm para comprovar que existe uma regra. Jamais façam um acordo ou aceitem assinar um tipo de acordo sobre a divisão da partilha do patrimônio de vocês sem antes consultar o seu advogado de confiança. Sem dúvida. Um bom advogado que esteja, de preferência, apto e acostumado a trabalhar com os elementos que envolvem as questões mais, pelo menos aquelas mais corriqueiras, fraudatórias. Sim. E que vá, no mínimo, ter condições de te abrir os olhos, né? Olha, pelo que eu tô vendo, pode estar acontecendo isso e aquilo. Tu tá convicto de que quer assinar esse acordo assim e tal. Então, no mínimo que te traga clareza e que te abra os olhos e para que tu tenha uma perfeita compreensão do que está acontecendo e do que pode estar acontecendo. E aí, se tiver ok com aqueles termos, tudo certo. Perfeito. Né? Ô, Thiago, para encerrar aqui, eu queria dar um bônus, tá? Porque a gente trouxe aqui, o tema do nosso vídeo é o uso de laranjas para fraudar a partilha no divórcio. Né? E a gente trouxe aqui os cenários aqueles mais corriqueiros, né? Parentes, amigos, íntimos, pessoas ali do círculo de amizade e de contato entre as partes. Mas, agora como um bônus para vocês que estão nos assistindo aqui, e aí para isso, por favor, né, pessoal, deixa o like se chegou até aqui, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, é importante. Chegou até aqui porque gostou, né? É importante para a gente continuar aqui se empenhando, produzindo conteúdo, investindo em equipamentos, em conhecimento para estar aqui divulgando. Cada curtidinha auxilia a chegar para mais pessoas também. Né? Exatamente. Eu sei que esse tipo de conteúdo, às vezes, a pessoa fica constrangida em curtir, comentar, compartilhar, mas se ficou com dúvida, nos segue lá na rede social também, no Instagram, Cedri Pacheco, ou nos nossos Instagrams particulares, @DanielPachecoADV, Thiago Seiler ADV. Thiago Seiler ADV. Então, nos chama lá no direct que a gente vai alinhando isso. O bônus que eu quero deixar é o seguinte, e aqui o jamais vai ser relativizado, porque da nossa parte eu posso dizer que não é assim que funciona, mas a gente sabe que existe muitos colegas advogados, infelizmente, que por, às vezes, desconhecimento, Thiago, e expertise, acabam sendo utilizados com intuito fraudatório sem saber. Vou explicar. O maridão chega lá no escritório, ou a maridona, né? Mas, de novo, vamos pro geral aqui. O maridão chega no escritório, procura o advogado, doutor, quero me separar e quero que seja tudo de forma tranquila, tudo de forma amigável, não tem por que brigar. Quero que o senhor conduza e proponha um acordo para minha esposa. Meu patrimônio é esse aqui, ó. Tá listado aqui. Interessante, seu fulano. Não, perfeito, se esse é o seu patrimônio, tá tudo certo. O senhor sabe que é 50% para cada um, ou se o regime for diferente, vai ser diferente. Ok, vamos propor o acordo. E a outra parte, Thiago, vem ao escritório conversar, começa as tratativas de acordo, muitas vezes acompanhada do advogado dela, e aí está o problema, e assina o acordo para partilhar os bens. Só que esse fraudador só levou a informação para esse escritório, para esse advogado, que, digamos assim, lhe convinha. Deixou de fora vários bens que estavam em seu nome, só que a esposa, a companheira, não tinha conhecimento. Então, veja só, ele não está usando de laranjas, ele não está usando de terceiro para ocultar patrimônio. Ele fraudou a partilha, mas deixou de apresentar. Ele só ocultou na hora de apresentar na partilha. E a esposa não sabia daqueles bens. Não teria nem como trazer os bens. E essa, Thiago, eu estou para dizer que é uma das formas mais comuns de fraudar a partilha. É simplesmente não apresentar o rol de bens na hora da partilha. Então, eu posso fazer a meia-culpa, que existem colegas que fazem isso? Existem. Nós aqui no escritório, com praxe, nós jamais aceitamos intermediar um acordo que seja sem que a parte que está alegando o patrimônio nos apresente todos os seus documentos em imposto de renda. E nós mesmos fazemos uma pesquisa extensa no seu próprio nome para fazer esse levantamento de patrimônio. E se desconfiarmos em algum momento que existe algum patrimônio, algo assim, que não foi apresentado para nós, a gente revoga os poderes, renuncia os poderes na hora e o contrato é rescindido com multa, tá? E se for o caso, até aplicação de penalidade ali por má-fé
ainda dentro do âmbito extrajudicial, se não for já o caso de isso acontecer dentro do processo. Então, É até meio tome clichê cuidado. falar isso, né, Daniel? Mas aqui no escritório a gente é focado em perseguir o atingimento do justo, né? Então não é propriamente ajudar um lado ou o outro, mas é chegar naquilo que seria o correto, de acordo com o patrimônio que foi constituído pelo casal, Exatamente. na consciência do casamento, de acordo com o regime de bens que foi eleito, né? Então chegar ali realmente no justo. E a ocultação de patrimônio, que deveria ser partilhado, obviamente, foge muito ao justo, né? Perfeito. Por isso que a gente gosta de dizer que o inimigo em comum aqui nosso é a injustiça. Isso aí, perfeito. Certo, meus amigos? Então, Thiago, chegamos ao fim aqui mais um vídeo. Acho que foi um conteúdo aqui realmente que vai trazer aí muitas informações. E se você gostou, por favor, deixa aquele like aqui, inscreve-se no nosso canal, comenta aqui embaixo e nos procure nas nossas redes sociais. Deixa a sua dúvida aqui, se for o caso, que a gente vai sim, com o maior prazer, responder. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.